digamos que você não tem nem renda, nem fita, nenhum tipo de acessório para você fazer um acabamento legal, bonito, decorativo, ok? Então, como que iremos fazer? Iremos usar uma linha de cor diferente do seu projeto. Por quê? Porque isso daqui é um acabamento criativo. É um acabamento para dar um up a mais na sua peça, combinado? Então, vamos começar com esse retalho aqui, que é um pouco maior. Como que iremos fazer? Você vai deixar mais ou menos uns 3 dedos de margem de costura. Lembra que eu sempre falo para você deixar meio pé calcador de margem de costura? 0,5 centímetros mais ou menos? Então, nesse acabamento feito com a linha poliéster, a gente vai deixar mais ou menos uns 3 dedos pra gente ter essa margem de costura um pouco mais ampla, ok? Então, a gente tem aqui a nossa margem de tecido maior do que o normal, pra gente ter espaço pra gente fazer esse acabamento, esse tipo de acabamento, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha régua, tá? Eu vou pegar essa régua aqui de patchwork, que é mais fácil da gente trabalhar com ela, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, ela retinha, aqui assim. Vou colocar aqui o tecido para ele ficar bem esquadrejado, tá? Esquadrado, esquadrejado, não sei como é que você fala aí do outro lado. E aí fica assim, ok? Então, eu vou cortar ele para ele ficar retinho. Pronto, esse retalho a gente tira. E aqui eu já tenho ele retinho. Então, eu vou deixar mais ou menos uns 3 dedos de margem, né? Mais ou menos 3 centímetros aqui, né? 3 dedos assim, é 4 centímetros aqui. 4 centímetros. Assim. 4 centímetros aqui. Prontinho. A gente já tem a nossa margem de costura feita, ok? E agora, iremos fazer o seguinte, pelo direito da peça, tá? Então, aqui, digamos que é o direito da peça. Iremos pegar e vamos colocar 1 centímetro, tá? Essa é a margem de costura. Essa linha, a gente não pode passar dela. A gente só tem espaço daqui pra baixo. Daqui pra cima, a gente entra na nossa peça. Então, a gente não pode ultrapassar essa linha. Combinado? Então, a gente vai pegar e vamos fazer assim, ó. Vamos colocar bem em cima da linha, assim, ó. Tá vendo? Assim. E vamos fazer uma costura bem rente aqui embaixo, assim, ó, tá? Na parte de baixo da nossa peça. Com a linha amarela que a gente vai usar. Uma linha que você tem aí bem diferentona, tá? Prontinho, a gente fez aqui a nossa barrinha, ok? Então, antes de fazer a última costura, vamos fazer uma costura decorativa. Então, vamos pegar essa barra aqui de baixo, essa base aqui de baixo, e vamos fazer uma costura decorativa, ok? Qual é a costura decorativa? O ponto que você quiser, na largura que você quiser, para ter o desenho que você quiser, ok? Essa costura aqui fica ao seu critério. Eu vou usar o ponto... Vou usar o ponto espinho de rosa pra gente fazer esse projeto. Tá vendo? Fica assim o nosso ponto, ok? Agora, vamos fazer a costura final. Vamos fazer mais uma barrinha aqui pra cima, assim, ó. Tá vendo? Assim, pegando a nossa costura aqui, ó. Tá vendo? Assim. E vamos fazer um ponto reto em cima, aqui em cima. E assim fica a nossa barra personalizada. Aqui é só você tirar esse excesso de linha, aparar aqui o jeans, tirar esse excesso de linha e fica assim. Tá vendo? Fica bem bonito, ó. Tá vendo? Ó. Fica tipo uma escadinha, fica bem bonito. Eu tenho um zíper, tá? E a minha peça é maior do que o meu zíper, ó.
eu tenho um zíper que é menor do que a minha peça, tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu continuo a minha peça, o meu projeto, se eu não tenho outro zíper para fazer o meu projeto? Calma, não se preocupa, não entre em pânico. Você vai fazer o seguinte, vai encontrar o meio da peça, tá? Encontrei o meio da minha peça. Eu vou encontrar o meio do meu zíper também. Vai fazer um vinco. Ok. Vai medir aqui, ó, meio com meio, beleza? E vai ver o quanto falta para cobrir essa peça aqui. Então, vai cobrir desse lado e cobrir do outro, ok? Então, aqui mais ou menos é uns 2 dedos de um lado, uns 2 dedos do outro, certo? Certo. Eu vou fazer um pouquinho a mais para vocês verem realmente como é que faz, tá? Então, eu tenho aqui um outro retalho, do mesmo jeito, da mesma estampa da minha peça, tá? Essa aqui é a simulação de uma peça, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o zíper pelo lado avesso, vou colocar aqui, tá? Vou fazer uma faixa do mesmo tamanho do zíper, ok? E vou cortar aqui, ó, tá? Não precisa ser do mesmo tamanho, eu tô fazendo aqui da mesma largura do zíper, certo? Ok. Então, eu tenho um aqui. Vou dobrar aqui o retalho. Vai ficar mais ou menos 2 dedos. Tá vendo que tá um pouquinho a mais? Não tem problema, tá? Prontinho. Cortei um retalho de 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, certo? E agora a gente vai passar uma costura reta, tanto aqui quanto aqui também, tá? Então, depois de feito isso, você corta as rebarbas da linha, tá? E ele vai ficar do tamanho da peça que você tá fazendo, tá? Do tamanho do projeto que você tá fazendo. No meu caso aqui, o meu tecido, o meu zíper era maior do que a minha peça, certo? Então, agora ele ficou do tamanho certo, tá vendo? E aí, agora, eu posso fazer aquele meu acabamento simples, tá? Então, eu vou pegar e vou costurar aqui, frente com frente, ok? Passar a costura zigue-zague, depois a costura reta pra fazer o pesponto. Então, aqui eu tenho meu zíper colocado aqui, né? Na minha peça, certo? Aqui essas rebarbas de tecido, ó, que ficou aqui do lado e aqui do outro lado também, tá vendo? Que ficou um pouquinho de tecido tanto de um lado quanto do outro. Depois que você terminar a sua peça, você pode cortar essas rebarbas, ok?